Uma história de trabalho e amor pelas coisas do campo. Família Parmegiani associada da Cooper Alfa. No quadro Temática, a Organização das Cooperativas Brasileiras dá destaque para o PLP 27 do crédito. Medidas que proporcionam o conforto animal ajudam a aumentar a produtividade. E Ivan Ramos completa 50 anos de atuação no cooperativismo em Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. E hoje vamos continuar falando da história de trabalho e amor pelas coisas do campo. No quarto episódio da série Pertencimento, a equipe do Alfa TV atravessou o Rio Uruguai para conhecer a história da família Parmegiani, de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Veja então agora a segunda parte desta história. Atualmente, a propriedade da família é administrada pelo neto de seu natalino, Rafael, que é formado em agronomia e já está em sua quarta especialização. Eu sempre busquei conhecimento para aplicar na propriedade. E isso a gente aprendeu muito bem com o vô, aprendeu muito bem com o pai. E tanto é que a gente está aqui até hoje. E muito bem. Eu quase fiquei um pouco com ciúme, né? Porque é o seguinte, ele que sabe produzir. Eu produzia lá 40, 50 por hectare, quando que produzia bem, agora ele passou para 180, 200 e tá que ele conseguiu por causa do crédito, né? Ele também conseguiu botar irrigação, botar as coisas, então o produto produz bem mais, né? Durante a nossa visita à família Parmegiani, também descobrimos que o trabalho comunitário também é uma missão de vida. Há mais de 50 anos, seu natalino atua como diácono. O diácono ele é assim permanente, então permanente quer dizer que ele é casado e tem família. E a família, então, é o seguinte: a gente só tem a condição de abençoar e praticar, ler o Evangelho, fazer essas partes importantes que é igual ao padre quase, mas não é padre. Né? Não é padre. Posso fazer casamento, posso fazer batizado, inclusive batizei a Cecília. Sua primeira bisneta? Foi a primeira bisneta. E a gente tem, assim, tantos anos de prática já. 50 anos, né? 50 anos. Porque tem que demonstrar um pouco de amor no trabalho, senão não vale a pena, né? E o senhor sente amor pelo que o senhor faz? Sinto, porque eu mudei muito, eu aprendi bastante. Depois de ser diácono, eu aprendi muito durante os cursos, durante as viagens, os encontros. E o senhor acredita que essa é uma missão que Deus te deu? Eu acredito que sim. Eu acho que até por isso que Deus está ajudando a gente cada vez mais. Porque tudo que se faz em benefício do povo, Deus retribui. Isso tenho certeza. Rafael, tem uma história interessante da sucessão de Josés aqui nessa família. Sim. Explica pra gente um pouquinho. Eu sou a quarta geração hoje dos Josés, né? Porque, como nós havíamos comentado, a minha mãe ela percebeu isso na terceira, né? E daí ela disse, vamos colocar o nome do Rafael de Rafael José. Porque o meu avô é José, meu pai é José, meu bisavô é José também. Agora eu tenho um herdeiro, que provavelmente vai nascer em novembro, que também vai ter o segundo nome de José. E a gente vai levando essa linha sucessória de Josés na família.
O primeiro nome ainda não foi escolhido, mas Não. o segundo já. O segundo, com certeza, é José e o terceiro é Parmegiani. Muito bem. Segue o compromisso das gerações aí. Não, com certeza, com certeza. Isso é legal, né? Vamos falar assim, é o tal do pertencimento, isso, né? Também é um pertencimento, é ter uma coisa para nos diferenciar, para a gente se unir mais, né? Como família. A propriedade da família guarda mais do que uma bela história. São valores e exemplos de uma missão que passa de geração em geração. É levar o legado da família, é não só levar, mas levar e continuar crescendo. A gente tem que sempre evoluir, sempre continuar, e a gente tem que continuar com confiança, com perseverança, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, não tentar dar o passo maior que a perna, porque quando a gente dá o passo maior que a perna, a gente pode errar, e daí isso pode refletir em todo mundo, porque aqui é uma família, então se tu era para todo mundo. Você se sente pertencente a esse lugar, a essa atividade? Com certeza, com certeza. Não me vejo em outro lugar, hoje eu não me vejo em outro lugar. Tá no sangue. Eu acho que tá no sangue. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta terça-feira, no espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras, uma análise sobre a aprovação do PLP 27 do crédito. Na última quarta-feira, mais especificamente dia 13 de julho, o Senado Federal, Casa Revisora, aprovou o projeto de lei complementar número 27 de 2020. Esse projeto de lei complementar se propõe a alterar, modernizar a Lei Complementar 130, que é a lei que disciplina o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Essa norma ela é resultado de um trabalho conjunto entre o setor cooperativista, né, representado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, pelo Sistema OCB, e conduzido tecnicamente pelo Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito, e pela parte pública, da administração pública, na figura de regulador, normatizador e supervisor do Sistema Financeiro Nacional e, por consequência, do cooperativismo de crédito, o Banco Central do Brasil. O texto final aprovado foi um texto de acordo, um texto de consenso, ou seja, um texto que atende tanto o olhar do supervisor quanto o olhar do cooperativismo de crédito, enquanto agente financeiro, agente de promoção financeira, de inclusão financeira, de justiça social. Então foi um texto que foi construído junto, acompanhado junto durante sua tramitação no Congresso Nacional e validado junto. Aguardamos agora a sanção presidencial completa, né, sem nenhum veto, porque o texto ele faz parte de um desencadeamento lógico de ideias e eventualmente a retirada de um ou outro dispositivo causaria um grande dano para a qualidade desse novo arcabouço normativo. A gente pode segregar o texto em 3 partes. A primeira abordagem, uma abordagem mais estrutural, organizacional do SNCC, que o texto traz. Uma segunda abordagem mais voltada para a questão de ferramentas, instrumentos para o cooperativismo de crédito continuar seu movimento de expansão, crescimento, fortalecimento. E uma terceira vertente de abordagem relacionada à governança, aprimorando a gestão dentro das cooperativas de crédito, eliminando algumas sobreposições, aumentando a eficiência nos órgãos da administração e fiscalização da cooperativa, inovando, trazendo um olhar, inclusive, possível, né, a critério e desejo da própria sociedade cooperativa de trazer um conselheiro independente, né, trazendo mais segurança jurídica para a vida das cooperativas, ao passo que existe um dispositivo específico que impede a penhora da quota-parte do capital da cooperativa, também modernizando alguns conceitos, deixando claros esses conceitos expressos na norma, o conceito de área de ação, o conceito de área de admissão. Trazemos também a figura do chamado empréstimo sindicalizado, que é uma ferramenta que vai dar uma capacidade operacional maior para as cooperativas na oferta do crédito para aqueles nossos cooperados
que tem uma maior demanda de recurso, né? Temos também questões relacionadas ao compartilhamento de informações entre a auditoria cooperativa, o próprio Banco Central, o próprio Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, o que facilita, aumenta a transparência, aumenta a qualidade do trabalho dessas entidades. Então, de forma bem objetiva, o PLP 27 representará, quando convertido em lei, obviamente, um enorme avanço, um novo tempo do cooperativismo, e a gente aguarda ansiosamente a sua sanção integral. E agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Medidas que proporcionam o conforto animal ajudam a aumentar a produtividade. Ivan Ramos completa 50 anos de atuação no cooperativismo em Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fecoagro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a Fecoagro, construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. No Cicobi é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. E começamos essa segunda parte do programa agora com uma série de medidas que protegem os animais do calor extremo e facilitam a higiene do rebanho e do estábulo. Com o conforto animal, aumenta-se a produção diária de leite. Veja como melhorar o estábulo, as características das construções, a alimentação recomendada e todos os benefícios que esse investimento traz. Acompanhe então a primeira parte desta reportagem do programa de TV SC Agricultura.
propriedade do Gelson e da Cristina, município de Itapiranga, extremo oeste catarinense. Atividade principal, bovinocultura de leite. Da necessidade que eles tiveram de construir um novo estábulo e de realinhar o planejamento da atividade leiteira, veio a ideia de priorizar o conforto animal, principalmente para manter as vacas limpas e aliviar o calor do rebanho durante as altas temperaturas do verão. Então aqui em Itapiranga e toda a região do Vale do Uruguai nós temos uma característica muito importante são as altas temperaturas no verão. Então esse ano nós passamos aí mais de 2 semanas consecutivas com temperaturas acima dos 40 graus, né? E temperaturas altas para a vaca leiteira, ela tem um prejuízo muito grande na sua saúde, na sua alimentação e na sua reprodução. Então, buscando alternativas para o produtor ter uma saída para fazer o enfrentamento desse problema, então o produtor resolveu investir nesse sistema que nós estamos vendo aqui agora, né? Então o produtor ele construiu um estábulo novo, né? E a principal finalidade dessa construção é um estábulo mesmo, né? Podemos ver que é todo ele feito de madeira roliça, né? E uma parte de madeira serrada também. Além de servir como estábulo, então esse ambiente ele serve também como um lugar de descanso para as vacas, principalmente nos períodos de calor extremo, que são extremamente comuns para nós. O extensionista da Epagre lembra a importância de poupar os animais do calor, principalmente nos casos de plantel com melhoramento genético, o que gera ainda mais necessidade de conforto térmico ao rebanho. O nosso calor extremo aqui começa aí no final de novembro e vai até o início de março, né, que nós temos temperaturas muito elevadas e que tem prejudicado severamente o nosso plantel, principalmente quando o produtor começa a fazer o melhoramento genético, que as suas vacas vão aumentando a produtividade. Então, se a vaca produz mais, a vaca come mais e ela tem um metabolismo mais alto, ela aumenta a sua temperatura e é um círculo vicioso. Então, o animal vai sentindo mais calor. Quanto mais produtiva a vaca é, mais sensível à alta temperatura ela também é. Então, em função disso, da nossa condição climática ser diferenciada de algumas partes do estado, então a gente está buscando alternativas para fazer com que o produtor possa aproveitar o potencial genético das suas vacas, né, possa fazer as suas vacas produzir leite adequadamente, ter uma sanidade adequada, conseguir se alimentar, né. Então, um dos efeitos muito importantes para a produção de leite quando tem altas temperaturas são os distúrbios fisiológicos alimentares, né, que o animal expressa como leite-lina, né. Então, nos períodos quentes, o leite-lina é muito comum porque a vaca não consegue comer, então ela fica dentro de um vazio alimentar muito grande. Vamos supor aí num dia que a temperatura chega a 40 graus durante o dia. Então, de manhã, às 9 horas, já passou dos 30 graus e a vaca já tem dificuldade de se alimentar, né. Então, ela fica por um jejum longo, né, até ter uma temperatura adequada para o animal se alimentar de novo. Então, gera esse distúrbio nutricional, conhecido como leite-lina, é um terror para o produtor. O leiteiro não leva o leite, né, então o produtor tem prejuízos severos com isso. Eu trabalho na agricultura cerca de uns mais de 15 anos e a gente hoje conta com em torno de 60 animais no total. E a decisão principal de mudar o rumo da propriedade foi que a gente tinha muito problema com barro, e barro são problemas sanitários. E para a gente diminuir mão de obra, para conseguir trabalhar com mais agilidade e menos serviço, né? A estrutura está sendo usada faz uns 5 meses agora, e desde o começo a gente percebeu que é mais fácil trabalhar, a qualidade de produção das vacas melhorou bastante, do leite, e a facilidade em trabalhar. A diferença é que a gente tira leite e não tem mais a necessidade de todo dia ficar limpando a estrebaria, que no outro estábulo que a gente tinha antes era necessário todo dia ficar limpando, e aqui isso não é necessário. Vira a cama, aqui é maravilha todo dia, para elas terem um conforto maior, mas lá onde ficam as grades não é necessário limpar todo dia. Era muito difícil, por causa do calor, a vaca procura lugar fresco
e o barro é propício para isso. Qualquer lugar, até elas fazer suas necessidades, elas deitam dentro para ter onde se deitar, se refrescar. Confira agora os principais detalhes da estrutura construída, a rotina das vacas e o manejo que tanto prioriza o conforto animal. Então, o planejamento da estrutura, ele é baseado, então, para que a instalação sirva como estábulo, né? Então, a gente vê uma pista de alimentação, né? E o produtor, então, optou por usar a grade de concreto. A grade de concreto ela é vazada, então a gente não vê uma esterqueira fora. Então, o depósito dos dejetos aqui ele é escondido embaixo das grades. Isso reduz a mão de obra do produtor, ele não precisa usar, então, todo dia está limpando os dejetos por conta, então eles caem para a esterqueira, né? Isso é um fator de redução da mão de obra. Então, nós temos também um sistema de canzil feito de madeira, né? Então, aí com o sistema preconizado então, pela IPAGRE também. E nós temos uma área de descanso, que ela foi projetada de 6 a 7 metros quadrados por animal, que é uma área interessante para que tenha cama suficiente, para que possa fermentar o dejeto que a vaca deposita ali, que as vacas possam ficar limpas, né? E as vacas não ficam o tempo todo aqui. Então o sistema é projetado justamente para servir como sombra. O programa Estado de Excelência na TV prestou homenagem ao diretor executivo da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, Ivan Ramos, pelos seus 50 anos de uma trajetória que enobrece o cooperativismo catarinense e brasileiro. Acompanhe agora a segunda parte desta reportagem. E no comando executivo da FECOAGRO, passou a coordenar projetos que fazem a diferença para a vida de milhares de pequenos produtores rurais. A começar pela Central de Comunicação. A minha formação, que eu fiz um curso de jornalismo, é uma outra curiosidade do período, quando eu estava em Videira, na IPAG, na Caresc, eu fiz um curso de jornalismo por correspondência, que é o tal de hoje à distância. Isso também contribuiu muito com o meu relacionamento, tanto nas cooperativas, no cooperativismo, como nas entidades públicas que eu trabalhei. E toda vez que a gente fez matérias assim para divulgar, tinha um retorno muito importante. Eu fiz muitas flashes, a gente chamava flash de reportagem, onde eu estivesse para diversas rádios, independente de ter programa de rádio, porque as emissoras do interior elas tinham muita carência. Então eu fui avançando. Quando eu vim para a FECOAGRO, encontrei um aliado muito forte que foi o seu Auri. O Auri acreditava muito em rádio. Ele dizia, nós temos que informar o agricultor. E na época, a única forma de informar o agricultor é rádio. Então, vamos fazer um programa de rádio. Nós começamos fazendo um programa de rádio aqui na Rádio Guarujá, nos finais de semana, de meia hora. E isso foi se expandindo para as emissoras do interior. Começamos com 4 rádios, uma de Chapecó, onde tinha o Auri, né, na época. Tinha uma de São Miguel do Oeste, uma de Concórdia e uma de Joaçaba. As 4 emissoras passaram a transmitir os boletins que a gente fazia daqui de Florianópolis. Hoje, se você ficar, principalmente os programas de rádio da FECOAGRO, eles são muito ouvidos no interior. Se você pegar qualquer emissora que transmite, nós temos 70 emissoras que transmitem diariamente. Todas elas têm uma audiência garantida, porque as informações também que nós passamos é de interesse. Hoje não só do meio rural, do meio urbano também. A indústria de fertilizantes, localizada em São Francisco do Sul, foi outro projeto de importância estratégica. Mais uma ideia de Auri Bodanese. Então ele disse, temos que nos juntar e fazer uma indústria de fertilizantes. Então, aí ele diz assim, não, a FECOAGRO vai fazer isso. Isso foi, o Auri que disse isso há 15 anos atrás. Mais de 15 anos, porque a indústria tem 18. Um projeto muito arrojado, onde as cooperativas tiveram que participar, não financeiramente, mas bancar o financiamento para o primeiro investimento na indústria. A indústria se pagou, ninguém precisou pagar nada, mas tinha o aval, a garantia das cooperativas perante a instituição financeira que na época financiou, que foi o BRDE. A gente chegou
Isso são os próprios fornecedores que dizem, os demais fornecedores, que depois da indústria da FECOAGRO, ela passou a ser uma reguladora de preço. O fertilizante em Santa Catarina caiu de preço de 25% a 30%. Outra iniciativa que teve a finalidade de baratear custos e facilitar o acesso para os pequenos produtores foi a Central de Compras. Outro trabalho permanente de convencimento do pessoal operacional das cooperativas que é mais vantagem comprar em conjunto, porque é da índole das pessoas achar que ele sabe fazer melhor que os outros. Especialmente aqueles que têm maior volume. E a gente tem que convencê-los que é importante somar. Eu costumo dizer o seguinte, o pequeno precisa de se unir, precisa de uma central, por exemplo. O grande, ele não precisa, mas ele não perde nada em se unir, ele só pode ganhar. Então é necessário, ela existe há muitos anos, desde o início da FECOAGRO, tem ampliado a cada ano. Veja bem, a FECOAGRO no ano passado faturou 1 bilhão e pouco de reais e a Central de Compras 1,5 bilhão. Isso não passou por dentro da FECOAGRO, mas foi a FECOAGRO que fez os negócios para as cooperativas. Ivan participa ativamente da articulação e da coordenação de um dos mais importantes programas da agricultura de Santa Catarina. O Troca-Troca, hoje Terra Boa. O programa Troca-Troca, que foi implementado lá no governo de Esperidião Amin, também o primeiro governo dele, ele era executado pelo próprio governo do estado. Ele que fazia as compras das sementes e repassava para os agricultores através do sistema que o governo tem, que é IPAGRE e SIDASC. Esse programa ele sempre ajudou o agricultor, mas teve um período de um dos governos aí que ele parou. Quando o Amin retomou o governo, o segundo mandato, que ele trouxe o Zonta para ser o secretário da Agricultura, o Zonta disse, nós temos que agilizar esse programa aí. Vamos passar isso para as cooperativas fazer. E com a merecida homenagem a Ivan Ramos pelos seus 50 anos de serviços prestados ao cooperativismo catarinense, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.